Sejam bem-vindos a mais um episódio do 21 Bitcoin Optech Recap, o podcast onde a gente traduz e explica de forma simples e didática os assuntos mais importantes da última Bitcoin Optech. Para quem não conhece, a Optech é uma newsletter focada em manter o ecossistema Bitcoin atualizado sobre novidades técnicas e discussões relevantes. Neste episódio, vamos falar sobre a Optech 363. Hoje vamos falar do novo release do Floresta, uma nova versão do RGB, do lançamento do Frostnap, entre outras novidades em serviços e clientes do ecossistema. Eu sou Lucas Ferreira, diretor executivo da 21, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para fortalecer o ecossistema técnico brasileiro de Bitcoin. A gente faz isso principalmente através da educação e do financiamento de desenvolvedores que contribuem diretamente para projetos open source do Bitcoin. Davidson? Oi, eu sou o Davidson, branch da 21, maintainer do Floresta e co-host do podcast. Bom, o primeiro tema da newsletter tem tudo a ver com o Davidson, que é o lançamento da versão 0.8.0 do Floresta. Acho que a gente já mencionou rapidamente algumas vezes aqui os temas UTXO e Floresta, mas acho que nunca se aprofundou muito. Quer falar um pouco, Davidson, sobre o que é o Floresta, o que é o UTXO? Claro, quando a gente está usando o Bitcoin, idealmente a gente usaria ele por um node. Por quê? A rede Bitcoin ela nada mais é do que um conjunto de nodes, né? Um conjunto de computadores rodando um software, um cliente. Cada um que está rodando esse cliente vai verificar o histórico da rede, buscar pelas suas transações localmente. E quando você faz isso, você tem a melhor segurança e privacidade que o Bitcoin pode te oferecer. Então, quando você está rodando um node, você tem o melhor dos mundos, o melhor que você pode ter usando o Bitcoin. Rodar um node é custoso, né? Várias pessoas tentam e acabam desistindo porque você precisa de muito hardware, você precisa de muita banda, precisa de muito... não pode ser não pode ser HD, tem que ser SSD. A gente sabe que no Brasil SSDs são caros. Existem várias barreiras para se rodar um node. E o Floresta ele é um projeto que vem para tentar resolver alguns desses problemas, utiliza algumas tecnologias para tentar tornar isso mais acessível e, assumindo alguns trade-offs, a gente consegue fazer isso rodar até em dispositivos mais simplórios, como smartphones ou até single-board computers bem pequenininhos. A principal tecnologia que faz isso possível é o UTXO, que é um projeto criado em 2019 pelo Tad Dreijer, mesmo criador da Lightning. A ideia é que quando você está rodando um Node, a única coisa que você precisa ter, necessariamente precisa ter, e que é um custo computacional grande, é uma coisa chamada UTXO7, que é o conjunto de todas as moedas que ainda não foram gastas. Por que você precisa disso? Porque toda vez que vier um novo bloco ou uma nova transação, você precisa ver se aquela moeda que está sendo gasta ela existia, né? Se o UTXO que está sendo gasto ela existia, e se de fato a pessoa que está gastando é autorizada a gastar aquilo, aí você checa os valores, enfim. Para fazer a validação você precisa ter os outputs sendo gastos, e esses outputs eles vão estar nesse chamado UTXO7. Ele não é tão grande para padrões modernos, ele é aproximadamente 11 GB, porém ele é um banco de dados que está sendo acessado o tempo todo. É por isso que a gente não recomenda rodar nodes em HDs, porque você está o tempo todo acessando ele, e aí o seu HD não é muito bom para fazer leituras aleatórias, né? Buscando UTXOs aleatórias ali dentro do disco, e por isso que quando você vai rodar com disco rígido, eu já vi pessoas demorando 2 meses para poder conseguir sincronizar o node, mesmo tendo uma CPU mais parruda. O UTXO, ele muda um pouco isso, ele faz com que você só precisa guardar um chamado acumulador, que é uma informação incrivelmente pequena, menos de 1 kilobyte, o que a gente tem hoje. A diferença é que quando um bloco chegar, uma transação que você receber, aquilo ali, você quiser validar as UTXOs, a transação ou o bloco vai conter uma prova de que aquela UTXO estava no UTXO7. E aí você vai pegar aquele acumulador que você tem, vai validar aquela prova usando ele, e aí com isso você consegue saber se aquela UTXO estava ou não no bloco e performar a validação conforme você faria antigamente. A gente está fazendo um trade-off de disco e I/O, que são essas operações de ficar lendo e escrevendo do disco, por um pouco mais de banda e um pouco mais de CPU. Só que CPUs modernas são muito boas em fazer o tipo de operação que a gente teria que fazer com o acumulador, e banda geralmente não é o gargalo nesse processo. Geralmente é ou o I/O ou a CPU em si, mas geralmente é I/O. Quase sempre é o disco que está sendo o gargalo nesse processo. Você equaliza um pouco mais as coisas, você usa mais o que a gente tem de melhor e permite com que você rode no dispositivos mais simplórios. E não está nessa versão 0.8.0, mas vocês estão trabalhando também em um caching que poderia diminuir o uso dessa largura de banda, né? Sim,
hoje em dia a gente busca todas as provas para todas as UTXOs sendo gastas, porém, UTXOs no Bitcoin elas seguem um padrão de elas tendem a ser gastas pouco depois de serem criadas, e à medida que elas vão ficando velhas, a probabilidade de elas gastarem vai caindo exponencialmente. É fácil de entender por que isso, porque geralmente a maior parte das UTXOs que são criadas em um bloco são criadas por exchanges, por grandes merchants, né, grandes empresas, e eles estão sempre, tipo assim, um exchange, está sempre processando saques. E aí eles estão sempre rotacionando as UTXOs deles. A hot wallet deles está sempre processando UTXO. Então a maior parte das transações que entram no bloco são desses tipos de empresas e eles estão sempre rotacionando UTXO. Então por isso que a gente tem esse comportamento. E aí o que a gente pode fazer é, mesmo que a gente faça uma cache pequena, alguns megabytes, como ela está sempre sendo rotacionada e ela está sempre sendo reciclada, você consegue baixar muito menos dado se você guardar, tipo assim, as UTXOs criadas nos últimos 100 blocos, que será gasta nos próximos 100 blocos, alguma coisa assim. Você consegue diminuir significativamente a quantidade de dados que você precisa. As medidas que a gente fez durante o processo de desenvolver essa cache, você pode reduzir até 40%, até 60%, 70%. Né? Então você gastaria 30%, 40% do que você gastaria sem o cache. Então já é bastante coisa. Ah, legal. E na versão 0.8.0 que acabou de ser lançada, vocês adicionam suporte ao transporte P2P versão 2? Eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui. Bom, vamos começar pelo que a gente já falou, né? A gente já falou sobre Testnet 4. A Floresta tem suporte a Testnet 4 agora. A gente já mencionou o porquê da mudança da Testnet 3 para Testnet 4. Mencionou alguns dos problemas que estão existindo até na Testnet 4 ainda. E tem uma série de correções de bugs, novas funcionalidades e melhorias em métricas e monitoramento. Quer falar primeiro um pouco sobre o BIP 324, suporte ao transporte V2? Sim, todo node Bitcoin eles se comunicam entre si, né? É assim que a rede funciona. Esses nodes eles independentemente abrem conexões uns com os outros e pedem blocos, transações, endereços, enfim, é assim que a rede funciona, se comunica. Desde quando o Satoshi ele criou o Bitcoin, a gente tinha um protocolo para essa comunicação, que é o que hoje a gente chama de V1, né? Versão 1. Esse protocolo ele tinha alguns drawbacks, ele era bem ineficiente e ele também não era encriptado. Então, era incrivelmente fácil de um atacante passivo, por exemplo, o seu ISP, né, o seu provedor de internet, saber que você estava rodando Bitcoin, porque as mensagens iam todas no claro e elas são bem conhecidas, né? Inclusive softwares espiões como o Wireshark, por exemplo, que são softwares que são usados para inspecionar pacotes e tentar descobrir o que a pessoa está fazendo. Eles já entendem o protocolo Bitcoin, então se você colocar lá a extensão do Bitcoin, você vai ver que ele mostra, tipo assim, está recebendo um bloco. Ele mostra que aquela ali é uma mensagem do Bitcoin, que é um bloco, aí ele mostra ali as meta-informações sobre o bloco. E isso é péssimo para a privacidade e até para a segurança. Então, para isso surgiu a ideia da BIP 324, que cria um novo transporte que é totalmente encriptado. Então, quando eu crio uma conexão com o Node do Lucas, por exemplo, a gente vai trocar ali alguns materiais criptográficos, vai fazer um key exchange, a gente vai chegar em uma chave e a gente vai encriptar tudo usando essa chave. E aí tem protocolos esses para, por exemplo, adicionar meio que lixo na conexão, porque para poder fingir que a conexão é uma outra coisa. Por exemplo, eu quero se eu tivesse uma conexão e aí toda vez que tem um bloco tinha um pico de mensagem e aí depois parava e ficava 10 minutos sem nada, aí tinha mais um pico, aí depois não tinha nada. Dá para saber que é Bitcoin também, né? Pô, eles estão trafegando blocos aqui. Então você pode colocar coisas, jogar coisas aleatórias que são literalmente lixo, a outra parte recebe aquilo, decripta e joga fora, para poder fazer o que a gente chama de modulação de tráfego. Que aí você pode, isso não está implementado ainda, mas no futuro você pode fingir que aquilo ali é, por exemplo, uma pessoa assistindo um vídeo no YouTube. É uma coisa que você pode fazer. Você pode pegar como seria o padrão de tráfego de uma pessoa assistindo um vídeo no YouTube e colocar naquela conexão. Enfim. Quando você fala que não está implementado, você diz no Floresta ou em geral mesmo, no Bitcoin Em Core geral. também? A BIP menciona, mas ainda não foi implementado. Mas a ideia é aumentar a privacidade de quem roda nodes Bitcoin em casa, principalmente para quem roda ClearNet, né? Não tá pelo Tor ou I2P. E em termos de métricas e monitoramento, quais são as novidades no Floresta? Agora a gente tem suporte ao Prometheus, que é uma das principais formas de você expor métricas, ou seja, informações internas do seu software, algumas estatísticas, e aí você consegue usar ele com, por exemplo, o Grafana, que é um software de observabilidade que permite você criar umas dashboards bonitinhas, e aí ele exporta agora, se eu não me engano, tem
tempo de latência dos seus peers, as mensagens que estão sendo mais usadas, o tempo para processar um bloco, qual é a altura do bloco atual. Enfim, tem várias métricas que são exploradas de dentro do Node. E se você quiser monitorar a rede, fazer um trabalho de monitoramento, ou simplesmente ver ali como está o seu Node performando, você pode utilizar, por exemplo, o Grafana. Tem até um Docker Compose que sobe toda a infraestrutura para você, já containerizada, para você conseguir utilizar e visualizar essas métricas. Então tem bastante métrica legal, tem algumas que eu quero adicionar ainda, mas já tem algumas bem legais lá que dá para quem gosta de monitorar, de ficar vendo como que a rede está se comportando. Já tem umas métricas bem legais. Já existe algum dashboard público que as pessoas possam olhar? Ou... Acho que não, mas eu estou pensando em fazer um. Bom, fica a dica aí, pessoal, para quem quiser brincar com Floresta e começar a experimentar, rodar um Node e monitorar a comunicação dele com o resto da rede. Pode ser uma boa experiência aí de fim de semana. Davidson, algo mais que você gostaria de destacar em relação a essa nova versão do Floresta? A gente também está fazendo, adaptando o nosso JSON RPC para ficar mais parecido com o do Core. E o objetivo disso é que aplicações que usam o Core hoje em dia, caso eles queiram no futuro, poderão utilizar o Floresta sem precisar modificar a aplicação original. E a intenção no futuro é colocar o Floresta como uma alternativa em distribuições de Node Software, né, tipo Umbrel. Inclusive, isso foi um pedido do cara do Umbrel, né, Lux Child, que você consiga usar o Floresta ao invés do Bitcoin D, caso você queira uma versão mais leve do Umbrel. E algumas modificações em como funciona o P2P, algumas coisas menores, mas acho que os maiores são esses. Boa, legal. O próximo tópico é RGB versão 0.12, foi anunciado. RGB, que é uma implementação do que é chamado de Client Side Validation, né, CSV. A versão 0.12 vem com uma camada de consenso para contratos inteligentes validados no lado do client, tanto na testnet quanto na mainnet do Bitcoin. Acho que primeiro, antes de tudo, antes de falar de RGB especificamente, acho que você podia falar um pouco sobre Client Side Validation e toda a origem dessa discussão. Acho que vem lá desde Collett Coins, Peter Todd, toda essa discussão sobre como trazer tokens e contratos inteligentes no Bitcoin. Client-side validation é a ideia de que nem tudo o que você quer fazer, na verdade, quase nada do que você quer fazer com criptomoedas, entre aspas, precisa de fato acontecer em um consenso global. O que isso significa? No Bitcoin, todas as transações que são feitas são colocadas na blockchain, são processadas por todos os nodes de forma independente ao redor do mundo. Isso é o que a gente chama de um estado global. Todos os nodes, seja Floresta, BTCD, UTXOD, Core, ele vai ter exatamente o mesmo estado. Ele vai precisar seguir todas as transações que aconteceram na rede. Isso é o que a gente chama de um estado global compartilhado. Client-side validation é a ideia de que você não precisa disso, necessariamente, que você pode fazer a validação local, ao invés de você definir isso no consenso global. As primeiras formas de se fazer isso eram bem menos eficientes, que é, por exemplo, Collett Coins, e você basicamente marcava uma UTXO ali como ela é um outro asset que não seja Bitcoin, e aí aquela UTXO ali era transferida. Foi assim que começou, por exemplo, a Tether. A Tether era uma Collett Coin, e tinha umas UTXOs ali que eram marcadas como aquelas UTXOs tinham tantos Tether. E aí, tipo assim, para o protocolo do Bitcoin, isso não existe. Tether não existe, não faz sentido isso. Que é um mini layer, né? Isso, mas para as pessoas que estão usando o software específico para aquilo, você coloca meio que um óculos especial que ele te mostra que aquilo ali, na verdade, é um Tether, um token da Tether dentro do Omni Layer. E aí isso fica só no lado do cliente. A rede como um todo não precisa seguir isso, somente o cliente. Mas dessa forma, ainda tem meio que um estado compartilhado, porque por mais que a rede Bitcoin em si não siga aquele contrato, as pessoas que seguem ele, então todo mundo que está rodando o software da Omni Layer, seguem aquelas transações. Esse tipo de protocolo normalmente é conhecido como metaprotocolo. Protocolo em cima de um outro protocolo. Que é mais parecido como funciona os inscriptions e os ordinals, né? Você está interpretando algo diferente, mas a informação ainda está toda ali na blockchain da Bitcoin. Ela só tá mais, digamos, ela só não é interpretada pelo Bitcoin Core, por exemplo. Isso, ela só não é interpretada pelo Bitcoin Core. E aí, depois disso, veio a ideia radical de que realmente você não precisa colocar nada disso na blockchain. Realmente pode deixar tudo no client-side e, inclusive, você pode quebrar esse estado. Então, dentro do client-side validation, vamos supor que tem um contrato que tem um token qualquer lá, tem um token da 21. Somente as pessoas associadas a 21 conseguem esse token. E aí vai ter o estado Gênesis, que é onde
cria esse token, define esse token, e aí a partir disso o Lucas vai lá e manda 21 para ele, manda 21 para mim, manda 21 para o Bruno. Eu só vou guardar, o estado onde o Lucas me mandou aqueles 21 tokens da 21, é meio ruim, né? Mas enfim, ele me mandou esses tokens e o estado Gênesis e uma prova de que o meu estado liga no estado Gênesis. Mas eu não me importo que o Bruno tem tokens da 21, que o Lucas tem tokens da 21. Isso para mim é indiferente, eu só tenho a minha parte ali. E aí eu mando isso para alguém, esse alguém vai ter a prova de que eu recebi do original, do que é o Genesis State, e que eu mandei para ele. E aí isso vai formar uma DAG, né, um grafo, ligando ao estado Genesis. Mas assim, o Lucas pode ter mandado para 500 milhões de pessoas depois o token dele, podem ter passado por várias mãos, mas eu não preciso saber disso. E a pessoa que recebeu de mim, ela só sabe que, tipo assim, o original, né, o Genesis State, mandou para mim que eu mandei para ele. Isso é tudo que ele precisa. O restante que aconteceu não importa para mim. Ainda existe algum commit on-chain, né? Porque o que impede double spend, ou o que garante que o Lucas não gastou? Essa é a questão. É como você garante que não houve double spend. O Peter Todd, em 2016, se eu não me engano, ele propôs uma ideia matemática chamada Single Use Seal, que é selo de uso único, que é um selo que você coloca nesses estados, tá? Cada estado ele comita para um desses selos. E esses selos, eles, como o próprio nome já diz, eles só podem ser abertos uma vez. Quando que esses selos são abertos? No momento em que você está fazendo a transação. Se o Lucas estiver querendo enviar um certo token e ele não abriu o selo do estado que ele tem, que é onde ele tem esses tokens, eu não recebi. A transação não foi confirmada, para usar a linguagem que a gente está acostumado. Porque enquanto o selo não for aberto, o meu estado é inválido. Ele tem que abrir o selo dele, aí eu vou receber e aí eu vou comitar o meu próprio selo. E aí eu vou ter o último estado, e aí vamos supor que o Lucas queira fazer double spend, queira mandar pro Bruno de novo depois que ele mandou para mim. O Bruno vai olhar um chain, vai ver, aliás, tem um chain ainda, vai olhar o selo e vai ver que o selo já foi aberto. Então, tipo assim, aquele estado ali já foi gasto. Então ele não é mais válido. E assim você vai saber que a pessoa não está fazendo double spend. E o single use seal é uma ideia matemática, é uma abstração. Como você implementa isso? Normalmente via UTXOs, porque UTXOs são single use seal. Elas só podem ser gastas uma vez. E aí, quando você cria UTXO, você comita para aquele estado naquela UTXO, e aí, quando você gasta aquela UTXO, você comita para o próximo estado. E aí o estado original, ele foi invalidado naquele spend daquela UTXO, e o novo estado foi criado porque eu comitei do novo estado na nova UTXO. Fez sentido isso? Fez total sentido. Antes da gente entrar em RGB, especificamente, e essa versão nova do RGB, acho que vale a gente trazer um contexto em relação a essa discussão. Toda essa discussão de client-side validation, ela vem ali de uma cisão que existiu entre a turma do Vitalik e os Bitcoin Core Developers lá no passado, quando surgiu o Ethereum, né? E já desde o início, os developers do Bitcoin, então, apontaram para o fato de que o blockchain já não é escalável nem para verificação, quanto mais para computação. Eu não sei se você já viu aquela palestra do Russell O'Connor, Post-Theorem and Blockchain Languages. Já viu? Sim, sim. E lá acho que ele fala um pouco sobre isso. E eu acho que é interessante a gente mencionar, porque deve ter gente que assiste, que ouve nosso podcast, que de repente tem algum interesse por Ethereum, por Web3, Solana, etc. Acho que vale a gente fazer essa distinção filosófica entre o Bitcoin e essas outras chains, que eu acho que inclusive é uma distinção de entrada, digamos, de origem, mas a própria narrativa dessas blockchains foi mudando depois para ficar mais alinhada com aquilo que os Bitcoin developers já tinham alertado desde o início, né? Tanto é que você já não ouve mais falar em Ethereum como computador global. A narrativa de que toda a computação é feita on-chain já não é uma narrativa corrente. E toda a escalabilidade via rollups, etc. é, digamos, client-side validation com alguma criptografia mais fancy ali, obviamente. Tem avanços muito interessantes ali, inclusive que alguns, como o próprio José, que vem aqui no podcast algumas vezes, e outras pessoas têm trabalhado para trazer isso para o Bitcoin, mas acho que é interessante falar um pouco sobre isso para as pessoas perceberem essa distinção que vinha lá desde a origem do Ethereum. Assim, no Bitcoin a gente sempre teve essa ideia de
validar, né? Não de computar coisas. A gente pega o resultado de uma computação, verifica que ela foi executada de forma correta off-chain, e aí a gente permite o gasto ou não com base naquilo. Tanto que o script do Bitcoin, esse nome script, na verdade, ele é meio ruim, né? Porque o nome, em ciência da computação, isso seria o que a gente chama de predicato, que é um statement matemático que ele vira verdadeiro ou falso no final. E aí o verdadeiro, né, o true seria que você está autorizado a gastar e o falso seria que você não está autorizado a gastar. E a ideia é exatamente isso. Você fez uma assinatura digital offline, ou você computou uma pré-imagem de alguma coisa. Enfim, esse tipo de coisa você faz isso off-chain e aí depois você traz isso para on-chain só para validar e efetuar de fato o final. E no Ethereum a gente sabe que a EVM é uma máquina virtual mesmo. Ela realmente tem instruções que teria em um computador CISC mais estranho, mais esotérico. Mas realmente é um computador e a ideia seria você realmente prover os dados ali para o programa e o programa calcula tudo on-chain. E isso, obviamente, tem problemas gigantescos de escalabilidade, porque você teria que executar todos os programas já executados na história daquele sistema, caso você queira rodar um Node, por exemplo. E também tem problemas de privacidade, porque tudo isso fica público. Realmente não é a melhor forma de se fazer isso, e as pessoas estão mudando agora a narrativa para mais de validar e fazer as coisas off-chain, fazer em outras camadas, usar a ZK, que de fato é mais alinhado com o que os bitcoiners sempre seguiram. Acaba sendo uma grande redundância você computar em todos os nodes, tanto é que não é muita gente que roda um node do Ethereum, pelo menos não um full node, né? Um node archival, como as pessoas chamam agora. Se eu não me engano, no Solana, por exemplo, você precisa de mais de 150 GB de memória RAM para rodar um node do Solana. Então porque acho lá que Node é só o pessoal que faz staking, né, que roda Node. Aí tipo, tem que ter uma GPU parruda para calcular um Proof of Verify a Delay Function, alguma coisa assim. Aí tem que ser uma GPU parruda para poder fazer. Enfim, é feito para somente as pessoas que têm stake, que geralmente são grandes corporações e afins que realmente rodam esse Node. Não é feito para as pessoas rodarem. O que, de novo, é uma afronta direta ao ethos do Bitcoin, né? No Bitcoin a gente quer que as pessoas validem de fato, principalmente as próprias transações, porque a principal teoria que a gente tem de por que o Bitcoin é descentralizado e continua sendo seguro e confiável ao longo do tempo é porque as pessoas conseguem validar as próprias transações e com isso elas exercem poder econômico, né, que é a teoria da maioria econômica. E aí, se as pessoas não estão validando as transações deles, estão validando via node de terceiros, eles não estão de fato exercendo o poder econômico deles no node deles, né, nas regras que eles estão validando, eles estão delegando isso para alguém. Isso vai completamente contra o ethos do Bitcoin. certo. E agora voltando então a esse anúncio da RGB 0.12, você chegou a olhar o que seria essa camada de consenso da RGB, como ela funciona? Pelo que eu entendi, eles finalizaram boa parte da spec que estava em desenvolvimento ainda. Eles adicionaram alguns potenciais gatilhos para talvez atualizar o consenso no futuro, porque aparentemente a forma como era feita era impossível você mudar depois, porque se alguém muda, tipo assim, tivesse uma atualização, os que não tivessem atualizado não conseguiriam enxergar os próximos e você faria basicamente um hard fork. Aparentemente tem uma modificação nisso, mas o principal é que está finalizado o básico, o consenso dele, e agora, se você quiser fazer contrato em cima disso, muito provavelmente ele não vai mudar abruptamente, não vai ter um hard fork no seu contrato. Inclusive, ele falou que toda aplicação que tiver usando RGB, que faça o redeploy dos contratos agora usando essa versão. Então significa que todos que estiverem rodando algo antes da versão 0.12 foram quebrados. Essa foi uma breaking change. Sim, ele falou para fazer o redeploy. Você tem algum outro comentário sobre eventualmente limitações do RGB? Ou agora vai? Passou o tempo? Não, é legal, é uma coisa que eu tenho acompanhado há muito tempo, inclusive uma curiosidade, RGB, além do esquema de cor, significa Really Good Bitcoin. É um projeto que já está sendo cozinhado há bastante tempo, mas é legal, vejo com bons olhos, acho que dá para fazer muita coisa legal. Teoricamente não é o melhor que a gente pode fazer, porque, por exemplo, a gente tem um Shield CSV, também é Client-Side Validation, mas tem algumas melhorias. O Maxim, que é o lead developer do RGB, ele já falou algumas vezes que provavelmente ele vai incorporar alguma dessas coisas, porque, por exemplo, uma coisa chata que teria no RGB hoje é que a quantidade de estados que você precisa para provar que parte do Genesis State
ela cresce linearmente à medida que forem mudando de mão ali os estados, né, forem atualizando. E aí isso pode ficar muito grande, eventualmente. Isso precisa ser comunicado off-chain toda vez. Eu tenho um contrato que já, tipo assim, 1000 mudanças de estado antes de mim e eu quero fazer uma transação com o Lucas. Aí eu teria que passar 1001 state transitions para o Lucas para ele conseguir validar e ver ali que de fato o contrato é válido, e o Lucas teria que guardar isso para poder fazer a próxima transação. Com o Shield CSV, você consegue provar em Zero Knowledge esse passado, e aí você tem uma prova de tamanho constante de que isso é válido, né? Que de fato liga no Genesis State. Então existem algumas melhorias, mas eu acredito que com o tempo essas coisas podem ser implementadas. Eu acho legal, eu E gosto. acho que essas são limitações que também são compartilhadas por outro protocolo de Client-Side Validation, que é o Taproot Assets da Lightning Labs. Inclusive, acho que tem uma palestra do Rosebeef em que ele menciona algumas dessas questões de ZK que ele quer implementar no roadmap do Taproot Assets, que acho que também vão na direção do paper do Shielded CSV, né? Sim, o Taproot Assets também tem esse problema do crescimento linear de provas. Acho que a diferença é que o Taproot Assets ele foi feito com uma intenção muito mais específica, por mais que seja genérico também, ele vem com uma intenção principal de stablecoins no Bitcoin, e a forma como eles propõem a implementação de stablecoins no Bitcoin seria com a maior parte das transações sendo feita via Lightning, com um esquema interessante que eles usam de edge nodes, em que só as pontas do path de pagamento da Lightning tem que entender os Taproot Assets, e no meio do caminho existe uma conversão de stablecoin para Bitcoin e de Bitcoin para stablecoin. Isso faz com que as pessoas possam pagar via Lightning em stablecoins, mesmo para uma pessoa que está recebendo Bitcoin, ou o contrário, ou de repente um stablecoin USDT e a pessoa está recebendo USDC, enfim. Acho que isso, teoricamente, eu não sei se existe alguma limitação no RGB para implementar da mesma forma na Lightning, mas é o caminho que a Lightning Labs está seguindo para o Taproot Assets. Até onde eu sei, acho que o pessoal da RGB eles fizeram uma coisa. Eu não sei se eles usam essa topologia dos Edge Node ou se todo mundo tem que ser RGB com aqueles assets, mas teoricamente é possível sim. Eu acho que teve um proof of concept, acho que até da Synonym, um tempo atrás, mas acho que eles até abandonaram esse caminho, que, se eu não me engano, o proof of concept não tinha roteamento, era só de um peer para o outro, e se fosse haver roteamento, teria que acontecer um bootstrap de uma nova rede que entende RGB. Todos os canais ali da rota são canais que tem stablecoin, por exemplo. Provavelmente vai ser mais complexo porque o Taproot Assets ele é mais, como o nome já diz, asset-centric, né? Ele é mais voltado para ativos. E o RGB ele já é mais de contratos, então ele já é bem mais geral, então provavelmente é mais complexo você fazer isso mesmo. Sim. Próximo tópico foi o lançamento do FrostNAP, que é um dispositivo de hardware signing utilizando Frost. Então, permite assinaturas com threshold KDN e produzem apenas uma assinatura on-chain. A gente já falou como funciona o protocolo Frost aqui? Acho que a gente já falou de Musig2, talvez já falou de Frost também. Já mencionou o Frost. Enfim, é um protocolo de multi-assinatura, na verdade de threshold signature, onde você tem um threshold, né? Você tem um linear, e você tem uma quantidade, você inicialmente tem uma quantidade de chaves, e aí uma subquantidade dessas chaves precisam assinar. Por exemplo, você tem 5 chaves, 3 delas precisam assinar. E aí pode ser quaisquer 3 das 5 precisam assinar para que a transação seja válida. E aí você pode criar a política que você quiser, tipo, sei lá, 5 de 7, 3 de 2, 2 de 2, aliás, 2 de 3, 2 de 2. Você pode criar a política que você quiser. E no final isso vai virar uma única assinatura, como se fosse uma chave e uma assinatura. O que salva em fees, melhora a privacidade, que as pessoas não sabem que são múltiplas chaves. Esse é o Frost, né, que é o Flexible Round Optimized Node Signature. E aí existe agora esse dispositivo, o FrostSnap. Um dos criadores do FrostSnap é um dos autores do Frost, paper do Frost. E a ideia dele é fazer esse threshold via pequenos dispositivos. Eles são pequenininhos, parece um smartwatch. Você liga eles um no outro, que a gente chama de daisy chain, né, que é tipo um ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. Para você conseguir fazer com que eles assinem, você precisa ter o cordon de dispositivos físicos. Então, tipo assim, são 5, você precisa de 3. Você precisa fisicamente ligar os 3 um no outro. Eles têm uma entradinha USB que se liga um no outro.
E aí você vai ligar no coordenador, que é tipo assim, seu celular ou seu computador, onde eles vão comunicar com a carteira. Isso, tipo assim, o quórum é realmente físico. É realmente você plugar um no outro para poder fazer o quórum. E aí é legal que ele tem algumas regras também de como ele vai funcionar certas coisas. Por exemplo, você pode definir um quórum onde a Xpub vai ser possível de ler, ou o descriptor vai ser exportado. Então, tipo assim, eu não consigo, vamos supor que um atacante pega um deles. Aí ele não pode assinar, mas ele pode pegar qual que é o seu descriptor e acabar com a sua privacidade, né, basicamente. Tipo, te monitorar um chain ali, o que você está fazendo. Mas se você setar esse threshold, você pode colocar, tipo assim, precisa de 2 dispositivos juntos para poder exportar o descriptor. Então são várias coisinhas ali que você pode setar se você quiser. E é bem interessante, é bem legal assim a forma como funciona, porque é um negócio bem simples. É, tipo, você vai plugando os dispositivos e aí eu quero, sei lá, quero distribuir ele geograficamente. Você pega o dispositivozinho, o FrostSnap, leva ele para outros lugares, guarda, e aí quando você precisar assinar, você vai lá, pega ele, liga eles um no outro, assina a transação, deixa eles no lugar onde que eles deveriam ficar e vida que segue. E um ponto também é que essas carteiras elas não são carteiras multisig nativas no Bitcoin, né? O Bitcoin não entende elas como uma carteira multisig. Na verdade, só existe uma assinatura on-chain e o threshold signature ali está sendo feito na criptografia ali da geração da Na assinatura, criptografia, né? sim. Não tem nada on-chain que diz que aquilo ali é uma multisig. Sim, então inclusive fica indistinguível de uma transação single sig normal. Schnorr, claro. Taproot. Próximo tópico, inclusive, é o suporte de Taproot na Exchange Gemini e no serviço de custódia da Gemini. Acho que não tem muito o que falar sobre isso, só que talvez bom para eles, legal para a rede também, que mais players estão suportando o Taproot. Não sei, de repente você pode falar um pouco dos benefícios, por que as exchanges brasileiras, por exemplo, deveriam adicionar suporte a Taproot. E permite você usar multisigs mais baratas, principalmente para quem tem custódias mais complexas. Ele permite você ter diferentes script paths, onde você talvez tenha uma chave para recuperar os fundos caso as suas chaves hot sejam comprometidas. Enfim, você pode explorar diferentes políticas. E tudo isso tem um footprint on-chain, ou seja, a quantidade de dados on-chain que você gasta é significativamente menor. E para as pessoas é a mesma coisa. Você tem versatilidade, para quando você for gastar, os FIIs são menores, permite você fazer esses tipos de contratos mais complexos e permite você, enfim, fazer isso tudo de forma mais elegante e mais barata. O Davidson, hoje em dia muitas exchanges usam, ainda existem muitas exchanges que usam a BitGo, mas acho que uma grande quantidade de exchanges hoje usa a Fireblocks, que já é multi-party computation, né? Porque eles fizeram um esquema de custódia que adaptável para, enfim, que funcionasse tanto com Ethereum e outras chains aí que não tem multisig nativamente, quanto com Bitcoin. Para essas exchanges que usam Fireblocks, que já estão fazendo multi-party computation, qual seria a vantagem? Existe alguma diferença ou elas já estão na prática tendo essas vantagens de multisig mais baratas, independente de usar Taproot? Para empresas que usam ativos em múltiplas chains, provavelmente não seria interessante para eles. Mas se você usa só Bitcoin, a vantagem é que os protocolos que utilizam Taproot e Schnorr são absurdamente mais simples do que os que usam ECDSA e MPC. A forma como isso seria bom para você é simplesmente menos vetores de ataque. Os protocolos que utilizam MPC eles são ridiculamente complexos. Então tem um vetor de ataque ali gigantesco, 1 milhão de coisas que podem dar errado, enquanto com Schnorr e Taproot, tanto Mulsig quanto Frost são absurdamente mais fáceis de entender e utilizar. Então, se você está fazendo um multisig com MPC, geralmente quando a gente vê eles falando assim multisig com MPC, ele gera também uma única assinatura e uma única chave pública, né? A gente até desenvolveu no hackathon lá em Floripa um que usava exatamente isso. Ele gera um único page public hash que você pode assinar ali. Mas são protocolos extremamente complexos e muito error prone. Então, se você quiser simplificar sua infraestrutura, talvez você seja uma empresa que só opera em Bitcoin ou só em redes que suportem Schnorr, seria assim uma limpeza gigantesca no seu código. Legal. Último tópico aí da sessão de novidades em clients e serviços do ecossistema, a gente tem Electrum
versão 4.6.0, que inclui suporte a Submarine Swaps com uso de Nostr para Discovery. Acho que primeiro, o que são Submarine Swaps, Davidson? Submarine Swap, se eu não me engano, é você mandar dinheiros on-chain de um canal sem ter que sem ter que fechar o canal ou fazer um splicing, que aí você, de forma atômica, né, você não precisa confiar na parte, você manda para alguém os fundos na Lightning e ele te manda on-chain depois os fundos para você conseguir. Ou o contrário também, né, se você Existem quiser Submarine mandar. Swaps dos dois lados, out e in. E aí eles são usados HTLCs da mesma forma que no roteamento de transações Lightning, só que esses HTLCs são enviados on-chain e aí você, enfim, na hora que... Por isso que é atômico, né? Você consegue... você vê on-chain ali a pré-imagem do HTLC e já recebe na Lightning também. Enfim, ao contrário. E como é que o Nostr é utilizado aí nessa nova versão da Electrum? Qual que é o papel do Nostr nesses Submarine Swaps? Para você falar que você suporta Submarine Swaps, que você faz se você tem liquidez, e para quem está querendo liquidez, te encontrar e te contratar. É um order book, basicamente, um livro de ordens para quem está provendo liquidez e quem está recebendo liquidez. Isso, até então a Electrum fazia ela mesma, a empresa Electrum fazia os Submarine Swaps dos usuários da carteira Electrum quando eles iam fazer transações Lightning, e agora eles descentralizaram isso, permitindo que outras pessoas possam ofertar o serviço. Se eu não me engano, eles postaram recentemente que já tem uns 6 ou 7 provedores do serviço de Submarine Swap através desse método de Discover via Nostr. Bom, agora na seção de mudanças de código e documentação notáveis, a gente tem Bitcoin Core 32604, que limita a taxa de logs incondicionais gravados em disco, como log printf, log info, log warning e log error, para mitigar ataques de preenchimento de disco. Cada local de origem passa a ter uma cota de 1 MB por hora, linhas de log suprimidas recebem um asterisco como prefixo, logs com categoria explícita, saídas de console e mensagens do tipo update tip durante o IBD estão isentos. Quando a cota é renovada, o core informa quantos bytes foram descartados. Algo a dizer sobre isso? Isso é para evitar um ataque onde um peer poderia ficar te mandando mensagens que você sabe que causam ou erro ou warning no seu console, e isso iria com o tempo enchendo o seu disco. Logs são persistidos dentro do seu data-dia, e aí com o tempo eles vão acumulando e vai gastando seu disco. Se você tiver pouco disco disponível na sua máquina, pode ser que deve ter problema ali mais para o futuro. E aí a ideia é fazer uma cota por peer de quanto Sim. de quanto dessas mensagens, de quantos desses logs podem ser enviados. Aí você limita e aí, tipo assim, ainda vai crescer, mas vai crescer numa quantidade mais gerenciável e vídeo de sendo atacado por um peer. Boa. Bitcoin Core 32618 remove a opção Include Watch Only e suas variantes, além do campo Is Watch Only de todos os RPCs da carteira. Isso ocorre porque carteiras baseadas em descriptors não suportam misturar descriptors observáveis com descriptors gastáveis. Anteriormente era possível importar scripts ou endereços apenas para observação em carteiras legadas, mas essas carteiras foram descontinuadas. Essa aí, pelo que eu entendi do merge, é porque quando você, por exemplo, vai fazer coin selection, aí você fazia coin selection incluindo os dois, e aí você escolhe um que não é gastável, né, que is watch only, são scripts que você não tem a chave privada dele, você não consegue resolver ele, e aí você clica lá você está usando, por exemplo, a GUI, por exemplo, ou o RPC, para poder enviar uma transação usando a wallet do Core. E aí você faz o coin selection e no final você seleciona uma moeda que é watch only. Sim, aquela transação ali é inútil, porque você não consegue assinar ela. E aí, para poder prevenir esse tipo de confusão, agora você não consegue mais incluir watch only. Ainda no Bitcoin Core, PR 31553 melhora o projeto de Cluster Mempool com suporte a reorg de blocos. A função TXGraph Trim foi adicionada para lidar com clusters de transações que excedem os limites de peso ou quantidade após uma reorg. Essa função realiza uma linearização simples, ordenada por taxa de fee e respeitando dependências. Transações que excederem os limites junto com seus descendentes são descartadas. Reorg para Cluster Mempool. A gente já falou aqui várias vezes do Cluster Mempool, a gente não precisa ficar repetindo. Core Lightning 7725 adiciona um visualizador de logs leve em JavaScript, permitindo carregar arquivos de log do Core Lightning no navegador. Usuários podem filtrar mensagens por daemon, tipo, canal ou expressão regular. A ferramenta melhora a experiência de depuração com pouco custo de manutenção para o repositório.
É só uma ferramenta para você olhar os seus logs ali, principalmente se for um node grande. Geralmente isso ajuda porque tem muito log e você quer achar uma coisa específica, por que que ele crashou, ou por que que um peer não está funcionando. Ajuda você a ter esse tipo de ferramenta e é mais ou menos só um HTMLzinho ali que eles fizeram para permitir isso. Pô, Eclair 2716 introduz um sistema local de reputação de peers para endosso de HLCs. Ele compara as taxas de routing recebidas com o valor esperado com base na liquidez e no uso de slots de HLC. Pagamentos bem-sucedidos mantêm a pontuação máxima. Falhas ou HLCs pendentes reduzem a pontuação. O Node inclui sua pontuação atual no campo Update Add TLC Endorsement (TLV) e a reputação pode ser ajustada ou desativada via configuração. Essa mudança coleta dados para pesquisas sobre ataques de channel jamming, mas ainda não aplica penalidades. Acho que a gente já comentou sobre esse tipo de ataque aqui, que é Sim, acho quando que o você Pins explicou, né? você utiliza todos os slots de HTLCs no canal, você só pode ter uma certa quantidade de HTLCs em fly. Eles estão agora pesquisando essa ideia de você ter uma nota por peer, e aí quando o peer te manda um canal, você olha a quantidade de HTLCs que ele já tem, quando te manda para adicionar um HTLC, você olha quantos HTLCs já tem daquele peer e quantos deles sucederam, quantos deles não sucederam, e você vai no futuro utilizar essa informação para se você vai ou não pegar aquele HTLC, né, se você vai ou não aceitar ele, e você também faz o sponsorship, que é quando você se tiver alguém na sua frente, aquele HTLC não é para você, é para alguém, você vai rotear para mais alguém, você envia também meio que uma nota local que você tem naquele peer para a outra parte saber o quanto você confia naquele HTLC, que aquele HTLC vai ser pago, né? Porque idealmente HTLCs deveriam ser criados e deletados, né? Resolvidos em milissegundos ou em segundos. Quanto menos eles ficarem segurando, melhor. Essa pesquisa de channel jamming está sendo feita pela Carla Kirkhoe e pela Clara Tickman, sei lá da Chaincode. E esse PR do Eclair é uma mudança sugerida por elas, que na verdade não é ainda uma solução para o channel jamming. Faz parte da pesquisa, elas pediram para todas as implementações adicionar esse tipo de coleta de dados para eventualmente, depois de algum tempo coletando esses dados para as pesquisas, eventualmente se tomar a decisão de que isso vai acarretar em uma penalidade ou não. É uma das possibilidades de mitigação do ataque de channel jamming. LDK 3628 implementa a lógica de servidor para pagamentos assíncronos, permitindo que um LSP forneça invoices estáticas Bolt12 em nome de um destinatário frequentemente offline. O LSP pode aceitar mensagens Serve Static Invoice, armazenar as invoices e respondê-las usando Blinded Paths. LDK 3890 ajusta a pontuação de rotas no algoritmo de roteamento, passando a considerar o custo total dividido pela capacidade do canal, custo por SAT disponível, favorecendo rotas com maior capacidade e reduzindo o sharding excessivo em pagamentos MPP. MPP é Multipath Payments. Embora penalize canais pequenos, o trade-off resulta em uma maior taxa de sucesso. Aparentemente eles estavam tendo muito problema aqui de pessoas falando que eles eram muito agressivos no MPP e aí criava várias partezinhas pequenas e essas partezinhas pequenas têm maior probabilidade de não sucederem, né? E aí aparentemente agora eles estão reduzindo isso e concentrando mais em canais maiores, rotas com mais liquidez, porque a probabilidade de um pagamento suceder é diretamente proporcional à liquidez do canal, tipo, a proporção do pagamento com a liquidez do canal. Quanto menor é a proporção, ou seja, você está usando menos liquidez do canal, maior a probabilidade do pagamento passar. E por último a gente tem LND 10001 ou 10001, que ativa o protocolo de Quiescence em produção, adicionando um novo parâmetro ATLC Switch Quiescence Timeout, que define o tempo máximo em que um canal pode ficar inativo. Isso tem relação com dois outros protocolos que dependem desse protocolo de Quiescence, que são os protocolos de Dynamic Commitment e Splicing. Dynamic Commitments e Splicing são até bem parecidos, na verdade, mas no caso do Dynamic Commitments tem a ver com você atualizar o tipo de canal que você tem. Então, por exemplo, você ir de um canal não taproot para um canal taproot.
E splicing tem relação com aumentar ou diminuir a capacidade de um canal sem fechá-lo. Na prática, está havendo uma transação ali que é ao mesmo tempo de fechamento e abertura de um novo canal, mas na camada da Lightning, os seus peers e o seu node estão interpretando como um mesmo canal que não foi fechado. Então, por isso você tem que meio que ter essa mensagem, esse parâmetro de quiescence, que faz com que o seu node fique num estado ali em que não está aceitando novos pagamentos passando por aquele canal, mas também não está considerando aquele canal como fechado. Geralmente é um padrão aí de 60 segundos esse valor de quiescence. A quiescence é literalmente para esse canal por um tempo, porque a gente vai fazer alguma coisa com ele. Isso. Bom, é isso. Nos vemos na semana que vem. Até mais. Até mais.